tem algo muito interessante que o apóstolo Paulo, ele ensina a respeito da oração em línguas e que eu quero compartilhar com vocês nesse momento. Está em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 14 e 15. Está escrito assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então tem duas coisas aqui importantes que nós podemos observar nessa declaração do apóstolo Paulo a respeito do falar em línguas ou do orar em línguas. A primeira coisa que ele diz aqui é que quando ele fala em língua estranha, é o espírito dele que ora, e ora bem. Ou seja, essa palavra orar bem significa que a oração feita no espírito é uma oração perfeita, porque a comunicação do espírito com o Pai é uma comunicação, é uma comunhão que é mediada pelo Espírito Santo. Então, quando alguém está falando em língua estranha, é o Espírito Santo que está dando as palavras, a inspiração, para que o Espírito se expresse a Deus. Então, todas as palavras ditas em outras línguas são palavras que é movida, inspirada pelo Espírito Santo. Então, é uma oração perfeita. Você ora muito bem quando você ora em outras línguas. Outro ponto muito importante que nós podemos aprender na oração em línguas é que o apóstolo Paulo diz que, para que a mente dele não ficasse infrutífera, então ele orava também com o seu entendimento. Só que ele coloca em primeiro lugar a oração em outras línguas. Então ele diz assim: orarei com o Espírito e também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito e também cantarei com a mente. Então isso nos dá a entender que o apóstolo Paulo ele dava muito mais importância, prioridade na oração feita no Espírito, com o Espírito, né? Então ele orava muito mais em línguas, depois ele orava com entendimento, para que a mente dele não ficasse sem frutos. Ele cantava com o Espírito e depois também cantava com entendimento, para que a mente dele fosse edificada. Agora olha que coisa interessante nós podemos aprender aqui. Se ele falava que ele orava com o Espírito e depois orava com o entendimento, então significa que a primeira oração, que era a oração com o Espírito, era uma oração numa língua estranha, uma língua que não se dava para entender, porque se desse, a mente não teria ficado infrutífera. Então ele ora com entendimento para que a mente dele produza frutos. E ele fala também de cantar. Assim como ele orava com o Espírito e depois orava com o entendimento para que a mente recebesse frutos, ele diz também que ele cantava com o Espírito e depois cantava com o entendimento. Então isso nos faz entender que as canções no Espírito são canções em outras línguas. Então o apóstolo Paulo dava prioridade à oração e o louvor em línguas estranhas. Aí depois ele orava também com a mente, com o entendimento, e também orava e também cantava, né, com o entendimento, canções conhecidas, para que ele pudesse edificar-se também em sua mente. Então, a oração no Espírito em outras línguas e as canções no Espírito em outras línguas são fundamentais, são de grande valor, e o apóstolo Paulo deu prioridade, colocou essa prática em primeiro lugar. Orar no Espírito e cantar louvores a Deus também no Espírito em outras línguas. Aí depois, como ele próprio disse, né, ele também orava com o seu entendimento, ou seja, na sua língua materna, e também cantava com o seu entendimento na sua língua materna. Então isso nós devemos fazer. Vamos dar prioridade àquilo que vai produzir uma edificação muito grande para o nosso espírito. É orar em línguas e também cantar em outras línguas. Isso é maravilhoso. E depois também a gente ora com o entendimento para edificar nossa mente, e a gente canta também louvores com o nosso entendimento, para que a nossa mente também receba edificação. É isso aí. Deus abençoe. Fiquem na paz.